E este Deus tão grande e poderoso, por amor, habita em todo aquele que tenha Jesus Cristo como o Senhor, único e suficiente Salvador. Continua falando conosco, Pai amado. Tem misericórdia, Senhor. Eu nada sei, nada sou, nada posso, mas tomo posse da Tua palavra. Tua palavra diz que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Por isso, Senhor, o Senhor é aquele que fortalece, o Senhor é aquele que sustenta, o Senhor é aquele que renova, o Senhor é aquele que capacita. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Você pode assentar. Aleluia. Glórias, glórias, glórias sejam dadas ao nome de Jesus. Eu saúdo a todos no nome de Jesus. Saúdo a todos vocês nesse nome que é poderoso, nesse nome que está acima de todo nome, que é o nome de Jesus. Amém. Por favor, abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Nós iremos, durante a mensagem, nós iremos ler alguns textos. Mateus capítulo 5, no capítulo 6 e no capítulo 7. Amém. Nós estamos, durante todos esses dias, começamos 40 dias antes do período da Páscoa. Nós sabemos que a Páscoa tem um grande valor histórico. Foi um momento muito especial e é uma oportunidade que nós temos de falar do poder de Deus, do seu sacrifício, da sua ressurreição, da ressurreição do seu Filho amado. Irmãos, 296 igrejas juntas, nós estamos pregando a mesma mensagem no Brasil e no mundo, no total de 296 igrejas, porque nós cremos que o mover do Espírito de Deus é um mover que envolve todo mundo, é um mover aos nossos olhos nesse tempo final. E quando a gente fala tempo final, algumas pessoas se preocupam e dizem: mas quanto tempo, pastor? Eu não sei. Pode ser apenas 1 minuto, 1 segundo, 100 anos, 10 anos. Eu não acredito que vá durar tanto, mas dure o tempo que durar. Nós temos uma promessa do Senhor. Ao voltar para o Pai, Ele fez uma declaração: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. A presença do Senhor é real. Irmãos, nós queremos ter uma vida que seja para o louvor da glória de Deus. Mas quantas vezes a gente para e faz alguma coisa, ou fala alguma coisa, ou escreve alguma coisa que não deveria ter feito. A presença do Espírito de Deus, ela funciona como algo extraordinário, não somente para convencer do pecado, da justiça e do juízo, não somente para nos fazer lembrar da palavra, não somente para consolar, confortar, capacitar, renovar, mas a presença do Espírito de Deus faz toda a diferença em nosso viver. E essa presença faz a diferença não porque somos melhores do que os outros, não, porque as promessas de Deus são vivas, as promessas de Deus são verdadeiras. Nós não podemos duvidar das promessas de Deus. Nós somos filhos de Deus por adoção. Eu tenho dito que o filho por adoção, ele é filho 2 vezes, e os pais que adotam são pais 2 vezes, porque não tinham que fazer isso, mas fizeram. E amam tanto o filho adotado. E esse amar foi uma opção. Meus irmãos, o Senhor nos ama, Ele nos ama tanto, porque Ele nos criou em amor. Aleluia. Ele enviou o seu Filho amado em amor, para tomar o nosso lugar lá no Calvário. A sentença de morte estava dada a todos nós, seres humanos. E ali no Calvário, quando Jesus cumpre o seu papel, tudo aquilo que precisava ser feito na face da terra, como Jesus Cristo, o homem, quando eu falo papel, eu não estou falando uma representação, mas eu estou dizendo tudo aquilo que de coração o Senhor se ofereceu para fazer em nosso lugar. Ali no Calvário, Deus deu as costas para o seu próprio Filho. Deus fez do seu Filho santo, do seu Filho puro, pecado, para que nós sejamos feitos justiça e santidade provenientes do próprio Deus. Amém. Amém.
Só de pensar sobre isso eu estremeço. Que amor é esse? Que amor! Ele já nos conhecia muito antes de criar todas as coisas. Alguém pode pensar, mas Deus criou todas as coisas, mas de repente o homem errou. Gente, não, Deus é eterno. Ele está na eternidade. Significa que Ele conhece os pensamentos que teremos amanhã, depois e depois. Ele conhece os problemas. Ele conhece tudo aquilo que a gente vai pensar, tudo aquilo que a gente vai falar. Ele já conhece. E o que é que Ele faz? Ele nos fortalece, Ele nos renova, para que possamos estar sendo fortalecidos, sendo capacitados por Ele, para que possamos enfrentar as batalhas da vida, as aflições da vida, que elas existirão sempre. O Senhor nunca falou que estar em Cristo seria uma vida num mar de rosas. Não, absolutamente. Ele fala das lutas. Irmãos, quantas lutas a igreja do Senhor tem passado no mundo inteiro, mas está escrito que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Está escrito que a palavra do Senhor é viva e eficaz, e essa palavra permanece para sempre. Brasil, pátria amada Brasil. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, no ano de 2000, ele informou que 26 milhões e 200 mil pessoas se declaravam evangélicas, o que representava 15,14% da população brasileira. Em 2010, esse número saltou para 42 milhões e 300 mil pessoas, um percentual correspondente a 22,2% da população brasileira. Essas pessoas se declararam evangélicas. Aí eu faço a seguinte pergunta: ora, se tantas pessoas se declararam evangélicas, por que o Brasil não tem mudado como deveria, como nós esperávamos que mudasse? Há uma diferença muito grande, porque o que transforma não é dizer que sou evangélico, não é participar de uma igreja, não é dizer eu quero ser batizado, levantar a sua mão e dizer eu recebo a Jesus como Senhor e Salvador, se isso não estiver acontecendo de coração. Deus conhece o nosso coração, Ele conhece as intenções do nosso coração, os nossos pensamentos. É preciso que estejamos em fidelidade e em sinceridade. E o que é extraordinário, que o Senhor recebe a gente do jeito que está. Ele diz assim: vá primeiro se arrumar, ajeite a sua vida, controle tudo, pague o que você deve, faça tudo. Quando você estiver arrumadinho, você vem para mim. Não, Ele não faz isso não. Ele diz: venha do jeito que você está, todo arrebentado, quebrado. Eu vou fazer algo novo na sua vida. Eu vou fazer algo novo, eu vou dar uma razão diferente para você viver. Mas eu não tenho razão para viver. Tem sim. E porque eu nasci, eu sei porque você nasceu. Você nasceu para o louvor da glória de Deus, aleluia. Eita, oh Deus de poder, Deus amado, glórias sejam dadas. O que faz a diferença não é ser evangélico, o que faz a diferença é ser uma nova criatura em Cristo Jesus. O que significa ser uma nova criatura em Cristo Jesus? Significa que recebo a Jesus Cristo como meu Senhor, único e suficiente Salvador. Faço isso de coração. Aí você pode dizer assim: pastor, mas eu queria ter essa fé, eu não tenho. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Para onde você se virar, Deus vai ter uma resposta. Para onde você se virar, Deus vai ter dizendo: eu estou aqui, eu tenho algo para fazer com você. Eu tenho algo novo para fazer com você, aleluia. Meus irmãos, para que verdadeiramente hajam mudanças na vida de alguém, a ponto de que haja uma percepção de outros, da diferença que existe entre a pessoa que era ontem para a pessoa que é hoje, é preciso deixar que o Senhor reine. Deixar que o Senhor reine significa: eu aceito a presença do Espírito de Deus na minha vida. Eu reconheço que sou pecador, que sou falho. Eu reconheço que cometo erros. Irmãos, quantos erros nós cometemos na nossa caminhada. Mas quando reconhecemos que erramos e pedimos perdão de coração, o Senhor nos perdoa e Ele nos fortalece e capacita para que jamais voltemos a cometer o mesmo erro. É assim que Ele faz, é assim que Ele age, aleluia. Meus irmãos,
para que realmente hajam mudanças na vida de alguém, é preciso que a presença do Senhor se torne real, e ela se tornará real à medida de que cada um dá espaço para que Ele venha agir. Você sabe que nós temos dito, nós temos pregado a palavra. O nosso compromisso com o Senhor é de ministrar essa palavra a tempo e fora de tempo. Nós não podemos ministrar outra coisa. Eu não posso dizer o que penso, mas eu posso dizer para você que aceito e penso exatamente o que está escrito na palavra, porque o Espírito de Deus tem transformado a minha vida, como tem transformado a vida de todos, de muitos que estão aqui nesse lugar. Aleluia. Irmãos, quando nós não temos uma experiência real com Cristo, a gente vai seguindo a vida de acordo com o que a gente aprendeu. É a lógica humana. Não, a lógica humana diz isso. Eu aprendi assim, me ensinaram assim. Mas quando nós estamos em Cristo, nós paramos e declaramos: Senhor, eu não quero fazer nada por aquilo que aprendi por mim mesmo, mas eu quero ser guiado pelo Teu Santo Espírito. Senhor, me sustenta, me capacita, para que eu possa falar somente aquilo que é preciso ser falado, para que somente alimente os pensamentos que precisam ser alimentados, e para que somente haja conforme o Senhor tem propósito. Aleluia. Irmãos, a vida passa tão rápida, passa rápida demais, gente rápida demais, e a gente nem percebe, irmãos. Irmãos, mas nós temos uma vida eterna, nós temos promessas do Senhor, de que todo aquele que está em Cristo Jesus viverá eternamente em sua presença. Glórias ao nome de Jesus. Aleluia. Agora existem duas perguntas que eu quero fazer para vocês, e vocês vão responder aí na mente de vocês, eu vou responder daqui também. Será que ser evangélico é ser discípulo de Cristo? O que significa, o que é ser discípulo de Jesus Cristo? O discípulo não é apenas aquele que faz algo para o seu mestre, mas aquele que se parece com o seu mestre, aquele que procura andar como o seu mestre andou, aquele que procura agir como o seu mestre agiu. Aí você diz: não, mas isso é muito difícil, isso é impossível. Irmãos, deixa-me falar uma coisa para vocês. Você está aqui porque você foi trazido pelo Espírito Santo de Deus. Deus pode ter usado alguém, Deus pode ter usado qualquer coisa, mas Ele tinha propósito. Ele tinha propósito, porque Ele continua não somente tendo propósito, mas Ele faz promessas. Eu falei hoje de manhã que nós precisamos estar de posse das promessas de Deus. Nós somos filhos adotivos, e o Senhor não vai dar para a gente a herança. Ele não vai dizer assim: não, olha, isso aqui sobrou, então como isso aqui sobrou, eu vou dar para você. Não. Em Cristo Jesus Ele nos faz seus herdeiros. Eu gosto da versão que diz assim, que em Cristo Jesus o Senhor nos dá a prerrogativa de sermos feitos seus filhos. Filhos de Deus, feitos filhos de Deus, não pela vontade da carne, não pela vontade do homem, não pela vontade da instituição, não pela vontade de ninguém, somente pela vontade de Deus. Aleluia. Então nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então nós precisamos tomar posse disso. Precisamos tomar posse das promessas do Senhor. Aleluia. O Senhor Jesus poderia ter feito tudo sozinho, mas Ele optou em escolher 12 homens comuns e convidá-los para uma vida extraordinária, uma vida que seria repleta de bênçãos, mas também de dificuldades. Jesus nos ensina o caminho para fazer discípulos. Quer fazer discípulos? Ele está dizendo, Jesus diz assim: então aprenda comigo. É aprender com Ele, é aprender com Cristo. O apóstolo Paulo chamou a atenção para si quando, lá na igreja de Corinto, ele fez a seguinte declaração: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Sabe o que Paulo estava dizendo? Paulo estava dizendo que, para a igreja de Corinto: se vocês passarem a me imitar, a proporção que conhecerão a Jesus será a mesma que eu dedico para imitá-lo. Que coragem do apóstolo!
quanta unção sobre aquela vida. Nós aprendemos com Jesus Cristo sobre a essência do seu ensino e como podemos viver sob a perspectiva da eternidade. Então eu quero deixar com vocês algumas características do discípulo de Cristo. Primeiro, o discípulo de Jesus Cristo apresenta a real felicidade. Está com a Bíblia aberta em Mateus capítulo 5. Vamos lá, a partir do versículo 1. Vendo, você que está com o seu iPhone, o seu iPad, o seu telefone aí que tem a Bíblia, a versão que eu estou usando é a versão Almeida, século 21. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Aleluia. Agora eu estou na dúvida se foi a versão Almeida século 21 ou a NVI. NVI, ok, é a NVI. Essa parte do Sermão do Monte ficou conhecido como bem-aventuranças. E isso significa mais do que um estado emocional representado pela palavra feliz. Isso inclui um bem-estar espiritual. Ser feliz não é conseguir tudo aquilo que a gente deseja. Ser feliz não é estar sorrindo todos os dias. Ser feliz é ter a firme convicção de que o trabalhar do Espírito de Deus diante dos problemas difíceis, dos momentos de dor, dos momentos de choro, Ele permanece agindo em nossa vida. Ser feliz é ter certeza que amanhã e depois a presença do Senhor continuará sendo real em nossa vida. Ser feliz significa que se a trombeta tocar agora e a igreja for arrebatada, subiremos e nos encontraremos com o Senhor. Ser feliz significa que se Ele nos chamar antes, da mesma maneira, abriremos os olhos face a face com Ele. Aleluia. Aleluia. Salmo 1, versículo 3, o salmista diz assim: é como a árvore plantada à beira das águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham, tudo o que ele fizer prosperará. A fidelidade é o estado de espírito daqueles que descansam na presença de Deus. Eu não posso fazer tal coisa, o que ele impede? Nada, ninguém me impede, mas eu não posso fazer tal coisa porque eu não vou decepcionar o meu Deus. Eu não vou decepcionar a minha mulher, eu não vou decepcionar os meus filhos, eu não vou decepcionar a minha igreja, eu não vou decepcionar a minha comunidade. Podemos fazer qualquer coisa, mas antes da gente fazer qualquer coisa, que a gente pense se aquilo que a gente está querendo fazer vai ter aprovação divina. Irmãos, Deus não manda a gente pegar atalhos. Quando a gente pega atalhos é um problema muito sério, é um risco muito grande, porque aquele atalho pode significar um atraso na sua viagem. E nós estamos viajando, a cada momento nós estamos marchando para a nova Jerusalém celestial, aleluia. Isso é diferente do padrão desse mundo. Os nossos valores para uma vida feliz e próspera, não estão alinhados com o nosso prazer como foco, mas em agradar a Deus, em permitir que a presença do Espírito de Deus faça a diferença, porque nós estamos dando lugar para Ele agir, nós estamos aceitando tudo aquilo que Ele tem para fazer na nossa vida. Sabe o que Ele vai fazer? Ele diz: tira esse negócio aqui. Mas Senhor, isso aqui já está... Não, tira. Ele vai colocar aqui uma coisa nova. Em Cristo Jesus todas as coisas são feitas novas em nossa vida. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Então nós queremos ter uma vida em submissão ao Espírito de Deus. Significa obediência ao Senhor. Você sabe esse vazio existencial
O vazio existencial que muitos querem preencher com uma casa nova, com móveis novos, com um carro novo, morar numa cidade nova, morar em outro país, e o vazio existencial continua. Esse vazio existencial somente será preenchido por Deus, pela presença do Espírito de Deus em sua vida, aleluia. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós somos seres espirituais, gente. E Deus dá a cada pessoa que nasce um espírito novo. Não é um espírito reencarnado. Hebreus 9, 27. Como ao homem é dado o direito de morrer uma única vez, e após a morte segue-se o juízo. Deus ama tanto, Deus nos ama tanto, que Ele não somente nos dá um espírito novo, mas quando a trombeta tocar, aqueles que estão com Cristo ressurgirão primeiro, receberão um corpo glorificado, e nós que estivermos vivos, logo em seguida, seremos transformados e juntos subiremos ao encontro do Senhor nos ares. Pastor, esse negócio, quando a trombeta tocar, eu já sei o que é que eu vou fazer. Eu vou dobrar os meus joelhos, vou clamar ao Senhor, eu vou pedir perdão a Ele, aí Ele vai me levar. Ô filho, ô filhinha, você sabe quanto tempo vai demorar isso? Um piscar de olhos, pisca o olho aí bem rápido. Foi o tempo que levou para tudo isso acontecer. Ou nós estamos prontos agora, nós estamos preparados agora, ou não subiremos. Eu não tenho uma religião para oferecer a vocês. Pastor Murilo também não tem uma religião para oferecer a vocês. Nós falamos sobre Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. E quando nós falamos sobre Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, nós ficamos muito à vontade, porque nós estamos falando daquele que está acima de todo e qualquer credo de toda e qualquer religião, aquele que criou todas as coisas, aquele que nos conhece, não somente como Criador, mas aquele que se fez carne e habitou entre nós. Jesus Cristo, o homem, soube o que é ter cansaço. Está lembrado lá no barco? As ondas batendo de um lado para o outro, os marinheiros experientes jogaram a carga fora, e Jesus estava aqui dormindo. Imagine o balanço daquele barco. Não tinham estabilizadores. Os grandes navios, né? Grande navio, você vai no navio daquele, e eu disse, eu quero ver a saída do porto. E quando eu fui ver o porto, a gente já tinha saído há muito tempo e não sentia nem o balanço. Era um navio enorme. Não tinha estabilizadores, não, irmão. Agora imagine o barco batendo de um lado para o outro, e Jesus lá dormindo tranquilamente. Mas pastor, por que ele estava dormindo? Porque ele estava dormindo? Porque ele sabia que há poder no seu Pai. Ele sabia que estava cumprindo uma missão aqui. Ele sabia quem ele era, ele conhecia o Pai. E os discípulos vão lá, acordam o seu mestre, o Senhor não está vendo que a gente vai afundar e que a gente vai morrer? Aí levanta, repreende o vento, repreende o mar, e foi assim, tchá, bonança, saiu, céu aberto, parou todo o barulho. Aí disseram, quem é esse? Que até os ventos e o mar ele repreende, ele ordena, e eles obedecem. Oh, glórias ao nome de Jesus. Jesus. O salmista no Salmo 119, versículo 2, ele diz assim: como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração o buscam. Em segundo lugar, o discípulo de Jesus Cristo marca a diferença no mundo. Mais uma vez, abra a sua Bíblia, por favor. Mateus, no capítulo 5. Fazer leitura dos versículos 13, 14a e 16. Vocês, capítulo 15, versículo 13, 14, parte A e 16. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para jogar fora e ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras, as suas boas obras, e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. A salvação não vem pelas obras, não, irmãos.
É pela graça que sois salvos por meio da fé. Não vem pelas obras para que ninguém se glorie. É pela graça de Deus. Essa graça tremenda, essa graça imensa, essa graça que não impede que os problemas e as aflições cheguem. Essa graça que não impede que os momentos difíceis cheguem. Mas essa graça que está conosco e nos assiste em toda e qualquer situação da nossa vida. Aleluia. Glória a Deus. Agora, em terceiro lugar, o discípulo de Jesus, o discipulado de Jesus apresenta a justiça real. Mateus 5 ainda, agora versículos 43 a 45, parte A. Vocês ouvirão que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu vos digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Aleluia. Agora, preste atenção nisso. Não está escrito no Antigo Testamento: odeie o seu inimigo. Isso era uma falsa conclusão derivada do ensino dos escribas. Então, eles entendiam, era resultado da estreita compreensão daquilo que significava próximo. Para eles, sabe o que era o próximo? Somente o judeu que estava próximo a você. Não era qualquer pessoa. Aí Jesus vai, ele mostra a verdadeira intenção do texto em Levítico. Não precisa abrir agora Levítico capítulo 19, versículo 18. Não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Lá em Levítico o Senhor já tinha falado isso. Ele vai e reforça no Novo Testamento. E é o seu próprio Filho quem faz essa declaração. Eita Jesus. Amar o inimigo. Dá para entrar na cabeça? Não. Amar o inimigo. É Jesus. E orar por aqueles que nos perseguem. Irmãos, não conseguimos fazer isso nunca. Agora, nós fazemos isso, não é uma determinação nossa, mas é o resultado do agir do Espírito de Deus, que nos leva a ter a compreensão, a ter o discernimento e o entendimento, que a gente não pode agir como aqueles que estão no mundo. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Aleluia. Então Deus estava determinado que incluísse o inimigo em seu amor, como é bem mostrado na história do bom samaritano. Meus irmãos, igreja amada do Senhor Jesus, o Evangelho não é sobre os nossos direitos. A nossa luta não é pelo nosso direito, mas nossa luta é pela manifestação da justiça de Deus. Em Cristo, através de uma injustiça, todos nós fomos justificados. Então, aos nossos olhos, o sacrifício de Jesus foi uma injustiça, porque Ele não cometeu erro nenhum. Ele estava ali levando sobre si as dores, os pecados, a iniquidade de toda a humanidade. É por isso que há mais de 700 anos antes, o profeta Isaías, usado por Deus, ia olhando para ele, não se via parecer nem formosura. Pense, Jesus Cristo, o homem, gerado pelo Espírito Santo, nascido de uma virgem, aquele que em tudo foi fiel ao Senhor. Ele foi fiel e fiel até a morte, morte de cruz. A morte de cruz era algo tão terrível que na sociedade, nas melhores casas, nos melhores lugares, não se falava sobre isso, de tão terrível, humilhante que era. Em quarto lugar, o discípulo de Jesus ensina a vida de oração. Mateus agora capítulo 6, versículos 5 a 13. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai que está em secreto. Então seu Pai que vê em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos.
Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Aleluia. Oração direta, objetiva. Irmãos, eu fui criado para falar pouco. Glória a Deus. E você já sabe, aqueles que não sabem, que você já sabe, eu ir de novo. Mas eu disse: olha, duas coisas eu jamais serei na minha vida, Deus. Olha, duas coisas, Deus, eu jamais serei. Eu nunca serei contador, porque eu via como meu pai trabalhava. E nunca serei pastor, porque eu sabia as histórias do meu avô materno. O que foi que Deus fez? Vem cá, bichinho, você vai ser contador. Senta aí, vai ser contador. E eu vou dizer uma coisa para você: se eu voltasse, eu seria contador de novo. Aí depois de algum tempo, quando eu penso que a minha vida está sendo construída, está sendo tudo estruturado de uma forma tal, aí o Senhor vai e me chama para o ministério de uma forma inigualável. Outro dia eu conto para vocês. Você sabe o que eu vi? Imagine um desenho animado. Imagine uma torre, um desenho animado, e essa torre começa a esfarelar de cima. Ela vai esfarelando, vai descendo, e não fica nada. Foi essa a visão que eu tive da minha vida. Eu vi a minha vida esfarelando, acabando. Eu disse: Deus, como é que vai ser isso? Como é que eu vou sustentar minha família? Como é que eu vou poder continuar vivendo? E Deus foi tão bom comigo, que permitiu que eu ficasse no escritório até o momento dele. Quando chegou o momento dele, chegava no escritório e não tinha paz, não tinha lugar para ficar. Estava lá a Suzane, estava lá Marcelo, estava lá Marconi, estava lá o Mário. Olha, Suzane, vai aí, eu não quero mais saber desse negócio aqui, eu só quero vir aqui agora para tomar um cafezinho. Tá, os meus clientes, vai tudo aí, eu não quero saber de nada. Você sabe, agora, no dia 9 de setembro, completarei 30 anos de consagração ao ministério da palavra. Fiquei como pastor auxiliar nessa igreja. Glória a Deus, glória a Jesus, louvado seja o teu santo nome, Senhor. Fiquei como pastor auxiliar dessa igreja durante 11 meses e 2 dias. Eita Deus. E aí assumi o pastorado e digo: Deus, eu ainda estou lá no escritório. Para ser pastor auxiliar ainda dava para levar, mas agora. E eu pensava que ia ficar um mês. Mas agora no dia... Eita Jesus. Agora em agosto, dia 12 de agosto, eu vou completar 29 anos como pastor líder nessa igreja. Quer que eu diga uma coisa a você? Deus tem feito milagre a cada dia. Eu digo: Deus, em nome de Jesus, tenha misericórdia. Deus, eu não estudei para isso, eu não me preparei para isso, Deus. Deus, eu fui preparado para falar pouco, e agora eu fui preparado para não estar ouvindo muito, e agora eu tenho que ouvir muito e falar muito. Oh Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: não existe nada melhor do que a gente colocar a vida da gente nas mãos do Senhor.
E eu comecei a orar assim, dizendo: Deus, em nome de Jesus, retira da minha vida tudo que precisa retirar, transforma o que precisa ser transformado, coloca o que precisa ser colocado, Pai, faz conforme o teu querer. Aí veio o irmão e disse assim: pastor, o senhor está orando errado. O senhor está pedindo isso a Deus? O senhor tem consciência do que o senhor está pedindo? Claro. Mas como é que o senhor pede isso a Deus? O senhor vai sofrer muito, sofrer. E Jesus não sofreu, não. Igreja, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu garanto a vocês, eu dou testemunho, que os últimos 29 anos têm sido os melhores anos da minha vida. Deus não tem deixado faltar nada. Deus nunca deixou faltar nada, porque Ele é o Deus que provê. E aí Ele diz para mim que eu não vou depender de homens. Você não vai depender de homens. Oh Deus, aleluia. Mas eu preciso seguir. Em quinto lugar, o discipulado de Jesus ensina a prática do jejum. Mateus capítulo 6, versículos 16 a 18. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu digo verdadeiramente que eles já receberam a sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo. Eita! Olha o que diz aqui, o que é que o Senhor Jesus está dizendo, irmãs? Ao jejuar, irmãos, ao jejuar, arrume o cabelo. Está escrito assim na sua Bíblia? E lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai que vê em secreto, e seu Pai que vê em secreto o recompensará. Aleluia. O jejum é uma prática espiritual esperada dos discípulos de Cristo. Igreja amada do Senhor, por meio do jejum você está ensinando ao seu espírito e à sua alma que é o Espírito Santo quem governa a sua vida. Você está tirando algumas coisas que gosta. Senhor, estou fazendo esse jejum. Esse jejum tem um objetivo de mostrar cada vez mais para a minha alma, para o meu espírito, para a minha alma, para o meu espírito, que eu não dependo da vontade da carne, eu não dependo do que gosto. Eu posso ficar sem comer cuscuz, eu posso ficar sem beber refrigerante, eu posso ficar sem beber suco. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. É por meio de jejum você está ensinando ao seu espírito e à sua alma que é o Espírito Santo quem governa a sua vida. Aleluia, glória a Deus. Você está submetendo a sua alma e o seu espírito a Deus. Amém? Se você crê, diga glória a Jesus. Se você crê, diga glória a Jesus. Mas se você não quer, fica calado. Jesus diz assim: se você crê, tudo é possível àquele que crê. Em sexto lugar, o discipulado de Jesus revela as prioridades do reino para a vida. Mateus 6, versículos 19 a 21 e 33. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. 33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Aleluia. Ô irmãos, ô amigos, colocar o reino de Deus em primeiro lugar é reajustar a sua vida a partir do céu. Quando Jesus disse assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, Ele usou a expressão próton, que significa primeiro em posição de honra, influência, chefe e principal. Então a nossa missão não é tentar colocar as coisas no lugar
mas deixar que o reino de Deus governe todas as áreas da nossa vida. Aleluia. É isso mesmo. Em sétimo lugar, o discipulado de Jesus Cristo ensina sobre amor e relacionamento. Agora Mateus 7, versículos de 1 a 3. Não julguem, para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a mesma medida que usarem, também será usada para medir vocês. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão, e não dá conta da viga que está em seu próprio olho? A medida de um discípulo de Jesus Cristo é o amor e não o julgamento. Nós somos aqueles que revelam o coração amoroso do Pai na terra. Nós somos o Cristo que está conhecido, o Cristo que será conhecido nessa geração, porque temos a responsabilidade de viver como Ele viveu. Por que você vive assim? Por que você faz assim? O negócio com o Senhor é diferente, né? Eu estudava no Colégio Estadual de Alagoas, na época fazendo científico, e já namorava com a minha Damares, e ela estudava lá também. Começamos a namorar antes, e um dia eu estou lá em pé conversando com ela, aí passa um cara, olha para mim, pisa no meu pé e sai olhando para mim. Digo, pronto, lascou tudo. Se eu ficar quieto agora, você vai dominar. Então eu disse para ela, olha, fica aqui, não contei nada para ela, fica aqui que eu venho já. Aí subi, cheguei lá no primeiro andar, aí tinha um corredor, sabe aquele corredor polonês? Ninguém triscou em mim. Aí eu cheguei no cara e fiz assim. E aí? Aí o cara ficou branco, não disse nada, eu fui embora. Aí eu saí cheio. Ah, Deus, agora eu quero ver. Realmente ninguém nunca mais brincou comigo. Mas depois o Senhor me fez lembrar. Que besteira você fez, rapaz. Como é que eu posso chegar para aquele cara e falar sobre Jesus? Eu tenho que chegar primeiro e pedir perdão, mesmo tendo razão, e dizer, olha, o Senhor me ensina diferente, e eu quero abençoar a tua vida. Eu quero abençoar trazendo uma palavra, que é a palavra viva, palavra que é eterna, que é a palavra de Deus. Sabe, irmãos, o discípulo de Jesus Cristo tem vida frutífera e profunda. Aí depois você vai ler lá em Mateus capítulo 7, versículos de 15 a 20. É natural que o discípulo de Jesus Cristo tenha uma vida frutífera. O que significa viver como Cristo viveu? Viver como Cristo viveu significa eu quero viver em submissão ao Espírito Santo de Deus. Só Deus vai fazer isso. Eu aprendi que tinha que responder mais forte. Eu aprendi que uma vez provocado tinha que responder com uma força 2 ou 3 vezes maior. Oh, irmãos, eu aprendi que nunca na vida poderia ser desonesto, mas poderia matar em sua defesa ou em defesa da sua família. Sabe o que é isso? Isso aqui dentro o tempo todo, pá. E Jesus vai, pega esse cara, transforma essa vida e diz, você vai ser um pastor, e me coloca aqui na igreja evangélica Batista El Shaddai,
e há quase 30 anos aqui, e todas as vezes que eu vou pregar eu temo e tremo ali. Eu oro e digo: Senhor, tenha misericórdia, Pai, em nome de Jesus. Ministra a tua palavra, Senhor, usa-me como instrumento hábil em tuas mãos poderosas. Eu nunca vou falar uma coisa para vocês que não tenha como verdade na minha própria vida. Esse Deus verdadeiramente é um Deus de amor. Esse Deus verdadeiramente é o Deus que cumpre a sua palavra. É um Deus que é perseverante. Ele não desiste de você, meu amigo. Deus não desiste de você, minha amiga. Eu tenho dito que Ele é o Deus das oportunidades. Sabe qual é o grande problema? É que não sabemos qual das oportunidades será a última. Aleluia. Eu estou encerrando. Quando nós somos comparados com uma árvore frutífera, precisamos nos lembrar de que nenhuma árvore come do próprio fruto. A sua abundância não serve a si mesmo, mas aos outros. Entendeu o que eu falei? O discípulo de Jesus Cristo não deve ser conhecido pela sua prosperidade, mas pela sua generosidade. No Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 8, Jesus Cristo faz a seguinte declaração: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito frutos, e assim serão meus discípulos. Amém? Aí eu pergunto para mim, você pergunta para você: será que tenho dado muitos frutos? O discípulo de Jesus Cristo nos move para uma jornada de quebrantamento e transformação. Uma jornada de entrega. Então nós somos levados dia após dia a experimentar a maravilhosa dádiva da vida e frutificar na terra para abençoar as pessoas. Então viva como um discípulo de Cristo. Feche seus olhos onde você está e apresente a sua vida diante do Senhor. Meu Deus, estamos em Tua presença gloriosa, Pai. E no nome de Jesus nós declaramos, Pai, em nome de Jesus, nós declaramos que queremos frutificar na terra para abençoar pessoas. Que as pessoas possam olhar para cada um de nós e ver que verdadeiramente há uma diferença. Há uma diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Obrigado, Pai, por Tua fidelidade, por Teu amor, por Teu cuidado, por Tua perseverança. No nome de Jesus. Amém. Fiquemos de pé aqui, tudo.